Bem-vindo de volta ao canal Fotofácil, onde você aprende Photoshop de um jeito muito mais fácil. Eu sou Cleiton Braga, formado em design há 15 anos e vou ensinar para vocês nessa videoaula como tratar as suas imagens do começo ao fim com a ferramenta de curvas. Gente, é muito importante aprender isso daí. Pessoas que estão nas escolas, fazendo faculdade, fazendo cursos técnicos aí, já sabe o que eu estou falando e a aula disso é chata. Então arrumei um jeito de simplificar para você entender mais rápido como funciona curvas, porque tutoriais como o que eu ensinei fazendo correspondência de cores, correção de cores, tudo envolve curvas. Por quê? Curvas. Porque com as curvas a gente consegue envolver somente os três elementos que tem na imagem, ou seja, RGB. Fica a forma mais fácil da gente manipular. Mas antes de eu começar a explicar como funciona essa belezura, faz um favor para mim. Faça parte do grupo Fotofácil, do canal Fotofácil. Vem aqui, ó. Clica aí. Não custa nada. Você vai me ajudar e se ajudar, porque toda vez que tiver informações novas como essa, técnicas, que vai ajudar você tanto reforçar o seu curso de design aí, quando você estiver aprendendo Photoshop, como você que não sabe nada, esse é o caminho para você aprender o correto para poder trabalhar com isso. Mas se você não souber entender a fotografia em si, lendo ela no completo, o que são sombras, o que é luz, o que são meios tons, vai ficar complicado. Então antes de começar, se inscreve aí, faz a sua matrícula aí, fica comigo e vamos para a aula. Primeiro, temos várias maneiras de poder ativar a ferramenta de curvas. Uma delas é vindo imagens, ajustes e curvas, certo? E tá aí. Abriu a ferramentinha. Isso daqui é as curvas, gente. Olha o que ela faz quando a gente mexe aqui nessas curvas. Por isso que é curva. A gente tem curvas aqui de cores, sombras e luz. Ou seja, luz, sombra e meio tom. Se eu der OK aqui, ajustando dessa maneira, olha o que acontece. Ou eu dou Ctrl Z, ou eu dou Ctrl Z e volta aí, ou eu volto ao que está antes. Beleza? Fazendo de outra maneira, o que acontece? Temos outra maneira também aqui, ó, camada de texto, nova camada de ajuste e curvas. É outra maneira correta de se trabalhar. A primeira eu dou como errada, você fica preso na imagem, você mexe dentro da imagem. E a gente precisa de arquivos totalmente ajustáveis quando a gente tem um projeto grande e ele pode ser trabalhado de diversos tons na mesma imagem e aí você vai criando os seus portfólios, essas coisas. Beleza? Fazendo dessa maneira, olha só o que aconteceu. Você abriu aqui, ó, uma layer. Uma layer que se a gente fizer qualquer distorção doida nela aí, a gente tem condições de desligar, ligar, trocar a blend, tirar a opacidade, devolver a opacidade. Ela é totalmente ajustada como se fosse uma layer. E não afeta a sua layer de fundo diretamente. Então você tem essa camada aí para você trabalhar suas curvas que eu recomendo que você faça desse jeito, porque se torna reversível. Beleza? Vou tirar essa daqui e o outro jeitinho de poder mostrar para vocês como ativar essa camadinha aí para ter um bom trabalho. Clica aqui, curvas, abriu aí o quadradinho, formou aqui. Pode mexer nas curvas aí como você quiser aí, que ela vai alterar a sua imagem e colocar os defeitos que você precisa. Ops, efeitos. Defeito é se você for muito abusivo, igual eu fiz aí para poder demonstrar para vocês como que funciona. Certo? Aqui você já viu que você mexendo aqui nesse gráfico aqui, você altera todos os pontos de cores aí da imagem, entre sombras e luzes, certo? E o que que faz você entender o que é sombra e luz? Tá vendo aqui, ó, preto, branco, sombra, luz, cinza, meios tons. Então ele vai da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Só que detalhe, ele vai de baixo para cima, de cima para baixo, com a mesma correspondência do que eu estou dizendo, ou seja, direita, luz, esquerda, sombra, embaixo, sombra, em cima, luz, ou seja, mais luz, certo? Menos luz. Extremos da sombra, extremo da luz, extremo da luz, meio tons e meio tons. Entendeu como que funciona esse gráfico? Vem a outra parte que você tem que ter entendimento. Eu vou clicar aqui, ó, quando você clica aqui, você reseta essa configuração, é simplesmente isso. Resetou, voltou a imagem original ali, certo? Agora, como que eu vou entender direitinho o que são as sombras? Tá vendo a árvore aqui? Tá vendo que tem preto, marrom, tudo isso?
Quer deixar ela um pouquinho mais viva, mais à vista? Vem aqui, ó, tira um pouco desse preto extremo aí, ó, que você tem aí. Olha lá, apareceu mais já como um marronzinho. Porque você pegou o extremo da sua sombra e clareou ele, ou seja, mexendo aqui nesse cantinho, igual eu mexi subindo aqui só o cantinho, eu mexi só com o que é sombra, com as cores mais pesadas, certo? Com o extremo preto do que está entendendo a minha imagem. E se eu vier agora aqui nesse cantinho e mexer igual eu mexi aqui, eu vou mexer com o extremo branco da coisa. Olha como vai escurecer a minha imagem. Ficou mais azuladinha aí, mais acinzentada. E é assim que funciona as curvas. Outra coisa que é preciso entender sobre o RGB. Tá vendo aqui, ó, que tá RGB? Você pode trabalhar as curvas trabalhando por canais. Ou seja, numa imagem editada no Photoshop em RGB, você tem esses três canais, que é o canal de vermelho, de verde e azul, que compõem tudo isso aqui. Então, se eu clicar aqui, ó, vamos no vermelho primeiro. Tá vendo? Eu tenho um gráfico aqui de tons vermelhos aqui da minha imagem. Então, o que diz o gráfico? Aqui estão os tons mais claros de vermelho. Aí ele abaixa. De repente ele começa aqui e vai até aqui com mais força. Então eu tenho do tom mais claro de vermelho aos meios tons, aos tons mais escuros. Então, ou seja, se eu ver aqui onde está os tons mais escuros e levantar, olha como ficou já mais vivo aí o vermelho. Agora se eu ver aqui na parte onde tem os tons de vermelho mais claro, essas coresinhas mais claras, elas vão escurecer automaticamente, ó. Certo? E assim por diante vai indo ao verde. Tá vendo? Na parte do verde aqui no gráfico, ele mostra pra mim que ele tem mais verde nas sombras do que mais verde na luz. Ou seja, tem mais verde aqui, ó, próximo da onde é escuro, do que por cima da imagem, onde que é a parte mais clara. Ou seja, estou mexendo com as sombras. Vamos clarear essas sombras aí, os vermelhos. Olha como ficou esse verde meio abacate. Olha como saturou o amarelo ali. Agora vamos pegar e mexer lá na parte dos verdes mais clarinhos e escurecer. É devolver um pouquinho aquela imagem que a gente tinha. Certo? É isso que vocês têm que entender. Isso aqui não significa a localização dos pontos da imagem, e sim os pontos de cores. Certo? Entendendo isso, treinando isso, seus trabalhos ficarão fantásticos. Beleza? Feito isso, vamos lá no azul. Temos azul aqui, temos azul ali. Então, se eu abaixar o azul aqui, olha só onde está azulado lá em cima, como ele já vai ficando esbranquiçadinho de novo. Certo? Mas o meu gráfico diz que aqui na parte das sombras, onde tem mais azul. Então, vamos subir ele aqui para ver o que acontece. Olha só. Ele ficou mais uniforme com o que estava, porque ele está compondo aqui outras cores também. Beleza? Entendendo isso, não tem como vocês errar mais o processo de trabalho de vocês. Outra coisa que é muito importante vocês entender aqui, se vocês quiserem fazer um trabalho um pouquinho mais detalhadinho, você vem, por exemplo, clica aqui, ó, na mãozinha. A mãozinha, o que ela forma? Ela forma esse contra-gota quando você está na imagem. Então, se você quiser, tá vendo quando eu mexo aqui como o pontinho mexe? Ó, tô indo lá pro extremo de sombras. Olha onde que tá ali, ó, a minha bolinha ali, ó. Agora eu vou aqui pra luz. Olha onde ela foi. Agora eu vou aqui, ó, nos meus meios tons, ó. Onde que ele parou aí, ó. Certo? Então eu quero mexer aqui nos meus meios tons, quero clarear só um pouquinho. Faz o seguinte, dá um clique aqui, ó, nesses meios tons, dá só um clique. Marcou o pontinho. Aí tá vendo aqui, ó, entrada 133 e saída 133? Por que a saída está mostrando isso? Ou seja, aqui é o ponto zero da onde você clicou no original da sua imagem, e ele está me mostrando que a entrada de cores por aí está em 133. Se você quiser agora falar assim, ah, vou alterar só um pouquinho, desde você mexer aqui tudo desregulado, altera aí, ó, um pouquinho a porcentagem mais, eu vou colocar 143. Olha que legal. Ele já mexeu para mim ali e eu consegui equalizar bem devagar e na manha o que eu preciso fazer. Outra coisa que vocês têm que entender aqui com coisa. Para que serve a curva? Você está falando, ah, mas Cleiton, você está me ensinando curvas aí para poder deformar a imagem aí, equalizar isso daí, só isso que serve? Não, não é para isso que serve. Ela é o pé de todo o tratamento de foto que você está fazendo. Então, no caso de uma composição, você tem aqui o plano de fundo que você já deixou de acordo com o que você quer, certo? Contraste aí tudo direitinho. Fez isso aí? É uma forma de pegar uma foto por inteira e ajustar ela rápido aí. Além dessas
configurações manuais que eu mostrei para vocês, você vem aqui em pré-definições, vocês têm várias aqui, ó, negativo, processo mais escuro, aumentar, blá blá blá, certo? Dá um clique aqui, ó, vai aí, ó, no tecladinho do computador aí, ó, põe para baixo, opa, desculpa, dá um clique aqui, ó, negativo, olha só o que acontece, ele faz como se fosse aqueles negativos de filme, de câmera, tá vendo? Mas olha a doideira que tá o gráfico aqui para ele fazer isso, ele inverteu tudo as cores aí. Você tem aí, ó, processo cruzado. E aí você vai tendo várias maneiras. Olhando esses gráficos aqui vai ajudar você como trabalhar uma imagem de ponto a ponto e saber mais ou menos onde mexer. Por que que é chamado de processo cruzado? Olha só como cruza os traços de cores daqui e vai se misturando de forma diferente. Certo? Aí eu tenho aqui, ó, mais escuro, tudo predefinido, mas é muito bom se você mexer nisso daqui, ver o que está acontecendo aqui, para você entender como fazer as suas e fazer a leitura, testa, prova, faça isso. Pratica, gente. Quanto mais praticar Photoshop, melhor você vai ficar e não vai ficar aquele blá 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 de você sabe isso, você sabe aquilo. Não, cara, faça o seu serviço, aprenda as técnicas, execute, porque o cliente não quer nem saber como você fez. O cliente quer um trabalho bonito e profissional. E a maneira mais profissa de trabalhar com imagem, ajuste de imagens para trabalhar em uma composição no geral é as curvas. Ela vai te salvar de A a Z, de A a Z, não tem jeito. Então você entendendo isso aqui que eu estou explicando, que isso são sombras, que isso é luz e que isso aqui são meios tons, e que você trabalhando isso daqui por canais, separando vermelho, verde, azul, e quiser equalizar essas coisas dessa forma, você tem que entender que aqui nas sombras estão as sombras que contêm azul, as sombras, a luz que contém azul, os meios tons de azul, ou seja, se torna azul escuro extremo, azul claro extremo e os meios tons de azul. Certo? Espero que tenha entendido. Vou dar aqui um reverse, volta a imagem como estava. E essa foi a maneira da gente entender como funciona essa ferramenta. Essa foi a primeira parte, beleza? Segunda parte. Vamos à utilidade das curvas. Por exemplo, uma imagem como essa. Se vê que está esbranquiçada. Se vê que não tem um certo contraste no rosto da modelo. Se vê que praticamente se junta o céu com o rosto dela. É normal. Tem como corrigir isso? Tem. As curvas é o que vai ajudar você a trabalhar com o quê? Com a correção de cores. Eu fiz uma videoaula aí de correção de cores. Bastante gente está gostando aí. Houve até um super elogio aí na aula aí. Gostei pra caramba, obrigado meus caros aí. Continue interagindo, não venha interagir somente para elogiar a qualidade da aula. Se quiser elogiar, com certeza isso é super motivador. Mas se vocês têm dúvida, ou do que eu fiz na aula, ou de outras coisas, comenta aí por favor. Vai custar nada, vai ajudar você mesmo. Porque quanto mais eu souber a carência de vocês, nível de dificuldade de certas coisas, mais eu vou buscar simplificar para vocês entender. Beleza? Então, vamos aqui essa imagem. Como que a gente corrige ela? Bem aqui, ó. Curvas. Curvas, curvas. Feito. Abriu o quadrinho aí? Tá aí no zero? Olha só outra coisa que faz a ferramenta de curvas. Você deve estar se perguntando, para que serve esse contra-gota? Esse contra-gotinhas aqui, ele um representa sombras, outro representa luz, e o do meio, claro, meio tons. Certo? E o que são as luzes? Luzes são as partes mais pretas, as luzes, desculpa, gente. A parte mais escura, as sombras, são as partes mais pretas, que leva ao preto na sua imagem. Ou seja, olha onde caracteriza a sombra. Uma parte sobreposta, isso é sombra. Isso é sombra, no caso dessa imagem que você mal encontra a sombra. Senão você vai lá no meio do mato lá e procura uma sombrinha aí. Mas você vai pegar o quê? A sua modelo principal, no caso, para poder ajustar isso. Fazendo isso daqui, você faz o quê? Você mostra, aponta para o Photoshop, ó. Isso daqui é a sombra, tá? Olha a partir desse pretinho aqui, que isso aqui é a sombra. E se você mostrar para ele que a partir desse branco, é isso aqui que você vê como branco, mostra para ele que isso daí é o branco. Como que acontece isso? Eu vou clicar aqui no contra-gotas, pra gente pegar o pretinho. Vou pegar bem aqui, ó, onde eu falei pra você, ó, isso aqui é sombra. Olha só o que já aconteceu com a minha imagem. Olha o verdinho dela, olha o matinho como já ficou mais dentro de um padrão real aqui. Beleza? Outra parte é agora pegar as luzes. Olha no cabelo dela como tem um branco bem legal aqui, ó. Vamos clicar aqui como se esse tom de branco fosse o seu limite de branco para essa imagem. Ou senão você pode vir aqui, ó, no extremo branco. Dá um clique aqui, ó. Ó. Clareou legal, certo? Aí, onde que vem agora os meios tons?
Olha aqui, ó, meios tons, tá aqui, ó, no meio. Olha as cores mais próximas disso que temos aqui nessa imagem. Ó, tem aqui, ó. Olha como ela já ficou mais amareladinha, o cabelo ficou mais dentro de um padrão de cabelo natural. A jaquetinha continua aí. Só que detalhe, o que era preto que eu falei pra ele, define isso aqui como sombra. Olha como ficou bem mais escuro. Vou tirar aqui, ó. Olha como ficou bem mais escuro. Certo? Como que a gente tira isso? Vem aqui ó, no cantinho, no ponto mais alto das sombras. E levanta um pouquinho, olha lá a jaquetinha lá, como já ficou mais legalzinha. Vou clicar aqui, ó. Já ficou mais próximo, certo? Quer abaixar um pouquinho? Abaixa um pouquinho aí. Ah, ficou aí, ó. Beleza. Certo? E aqui, agora na luz. Tá claro demais? Vem aqui diminuir também seu pico de luz aí, ó. Só que olha só que legal. Mexendo com tudo isso e colocando os limites do que é sombra, do que é luz e meios tons. Olha só o que aconteceu no cantinho. A imagem começava com os meus gráficos de cor aqui da ponta e levava. Fazendo isso, determinando onde está, agora o Photoshop entende que a partir daquele ponto lá, então tudo isso aqui está sem tinta, está sem cor. E aqui também é a mesma coisa. Como que a gente faz para que o Photoshop entenda aí a partir daquilo ali e te leve às cores mais reais? Se você clicar no Alt e clicar aqui, ó, na luz e arrastar para lá, olha só já o que vai acontecer, só de você arrastar um pouquinho, de você segurar, certo? Ele mostra que há cores ali sim. Você precisa mexer lá para dentro? Não, não precisa mexer lá para dentro. Se caso tivesse vazio aqui, você teria que arrastar lá para dentro até aparecer o seu primeiro ponto de luz aí e parar ali, antes de aparecer ali. Entre aparecer e não ter, deixar ali, ó, bem próximo, bem rente, certo? Aí você vem nas sombras aqui, aperta o Alt, clica com o mouse aí, olha só, já aparece o preto, ou seja, tem preto aí. Então nós não ajustamos isso. Se caso você clicar no Alt, arrastar para cá e não ter nada, aí você vai arrastando devagarzinho até aparecer o primeiro pontinho preto. Apareceu o primeiro pontinho preto, retrocede, deixa bem no limite e deixa lá. Beleza? Ou seja, utilidade da curva para você fazer correção de imagens, de cores em fotografias. Aí vem a parte que você, entendendo esse lance do CMK aí, de que RGB e CMK é mistura de duas tintas forma o vermelho, ou seja, você faz o cian juntando verde e azul sem vermelho, você faz o magenta juntando vermelho e azul sem o verde, e você faz o amarelo juntando vermelho e verde sem o azul. Então automaticamente você entendendo isso aqui, quando você separar em camadas aqui, como eu sei que amarelo não tem azul, vou começar pelo azul aqui porque eu tenho bastante amarelo, certo? E onde que eu tenho muito azul? Ó, tem bastante azul aqui, eu tenho um pouco de azul aqui, eu tenho um pouco de azul aqui. Então eu quero mexer com um azul mais clarinho. Aumento ele, abaixo ele. Olha só o que acontece com os amarelos lá quando eu tiro o azul, ó. Olha como aparece os amarelos da imagem. Então a gente tem que tomar cuidado para que mexendo no azul, a gente está mexendo no amarelo. E se eu aumentar muito, olha na sobrancelha dela, olha no rosto dela como vai aparecendo azul. E não é para ter, então a gente tem que ter um controle disso daí para poder ajustar direitinho. Tem pele e a parte do fundo. Beleza? Aí vem aqui no verde, eu tenho os campos verdes, mas aqui também tem verde. Então tem que tomar cuidado na hora de fazer isso. Então eu quero mexer só com os verdes daqui. Então é onde tem mais tinta aí de verde aqui, ó. Que tem mais, os mais clarinhos, ó. Vou mexer com os verdes mais clarinhos e escurecer eles. Olha o que aconteceu. Ele mexeu com tudo, deixou rosado. Beleza? Volta onde estava. E não sei como encontrar os verdes que está no rosto. Vem aqui na mãozinha, ó. Clica aqui. Arrasta para baixo, arrasta para cima, equaliza de acordo com o que você precisa. Então se você estudar a fotografia direitinho e ver as cores que ela precisa para estar no status real, automaticamente você vai conseguir fazer isso. Treina bastante, pega umas 3, 4 fotos diferentes, umas em paisagem natural, outra que seja tratada ali em estúdio ali. Veja, cada fotografia exige um nível de tratamento para que ela chegue na cor que você precisa. Beleza? Só que, ensinando isso daqui, de que ele pode fazer a correção de imagens para você, ele altera tudo, certo? Separei mais uma etapa para você entender que é possível, através da camada de curvas, você, por exemplo, tratar somente o objeto, para que ele encontre o tom do plano de fundo. Ou seja, vamos lá. Aqui, ó.
Separei já recortadinha a imagem para vocês, tá recortada, tá gente? Isso daqui é uma imagem com uma máscara, certo? Desabilitei a máscara, caiu ao mundo real. Essa fotografia foi tirada aí, tá vendo? Os tons de verde, tudo, as cores, tudo. Você vê que foi tirado nesse cenário. Então eu habilito aqui a minha máscara para representar o recorte. E eu tenho um plano de fundo azul, um pouquinho mais escuro do que era o nosso ambiente normal. Então olha aqui a roupa dela aqui, ó, como está. Olha aqui esse tipo de azul que nós temos aqui. Olha aqui o ambiente. É o que eu falo, a fotografia tem ambiente. Pera aí, aqui mostra um entardecer, algo assim nessa mesquita, sei lá. Acho que é mesquita o nome disso, né? Sou meio mal de religião, gente. Aí você olha aqui, você vê que ela tem uma luz direta nela. Você vê que essa foto tá tratada. Olha só o rostinho dela como tá lindo aqui. Então isso daqui é uma foto, claro, de um profissional. E como a gente faz para isso corresponder? Essa imagem corresponde a essa daqui. Você cria curvas igual criou as outras, certo? Só que se você mexer aqui, vai mexer com tudo e vai escurecer tudo e não é isso que você quer, beleza? Então, como que a gente faz para poder ajustar camada por camada? Ou seja, vou tirar aqui essa minha curvas, vou desligar aqui a menininha aqui para vocês verem aqui, vou clicar aqui ó, no meu plano de fundo e vou criar uma curva em cima dela. Criei a curvas, escureci um pouquinho aí, tá mais de noite, tá mais clarinho, tudo ó, combina mais com o escurinho, certo? Fiz isso daí. Ela já mexeu aqui com o meu fundo. É o plano de fundo que eu quero. Vamos colocar ela aqui. Olha só como ficou diferente, gente. Então agora para a gente poder trazer ela para esse ambiente. Clica nela, na camada da modelo. E vem aqui e clica para criar uma nova curva. Certo? Essa é a curva 2, essa é a curva 1. Viu que ele já nomeia porque uma não vai mexer com a outra. Mas se eu mexer aqui, mexe com tudo. Beleza? E não é o que eu quero. Certo? Então o que eu faço? Tá vendo isso aqui? Cria uma máscara de corte. Só de você clicar aqui, vai aparecer essa setinha, indicando a foto de baixo. Ou seja, quando eu mexer agora aqui, só mexe com a minha modelo. Não mexe com o meu plano de fundo, porque está indicando para mexer nela aqui, certo? O que acontece? A partir disso, agora, eu posso equalizar a minha imagem para que ela chegue ao ponto, pelo menos ao tom dessa imagem aqui. Aí eu tenho várias maneiras. Eu posso começar colocando os limites. Espera aí. Eu não quero o preto disso daqui. Eu quero o preto disso aqui. Quero a sombra disso aqui. Vem aqui, ó. Contra a gotinha de sombra. Determina para o Photoshop que esse aí é o tom dessa imagem que você precisa colocar aqui, ó. Como já mudou já muito. Aí vem aqui agora, ó. Na luz. Onde que está o ponto de luz de verdade dessa foto mais branca? Tá aqui, ó. Olha já como mudou de novo a história dessa foto. Como ela está se enquadrando ao plano de fundo. Agora vem aqui, ó. Meios tons. Você não tem um meio tom legal aí para poder mexer aí? Tá tudo azulê? Tá tudo azuladinho? Vem aqui, ó, no cinza dela, aqui, ó, neutro. Opa, pegou mal. Não deu? Dá Ctrl Z. Resolveu. É muito cinza. Tá mais para preto. Por isso que aconteceu aquilo. Então vem num ponto aqui, ó. Mais neutro. Mais branco. Ou próximo de onde faz curva aqui, ó. Mesmo assim, o efeito é demais. Não podemos trabalhar com isso. Por quê? Essa modelo aqui, ela tem tons quentes. E aqui tem tons frios. Vou dar um Ctrl Z aqui. Agora clica aí no azul daqui. Vai acontecer o mesmo, né? Ô, Cleiton, tá ruim de acertar. Ou seja, essa imagem eu não tenho. Certo? Se acontecer isso daqui, significa que sua imagem não tem os meios tons que represente um ao outro. Vem aqui na manhã, meios tons. O que eu preciso? Aumentar ou abaixar? Abaixa um pouquinho, ó. Abaixa um pouquinho. Abaixou? Chegou perto aí? Agora vai lá por camadas. O que a gente precisa fazer aqui? Colocar um pouco mais de azul nessa moça aqui. Vem aqui no azul. Certo? Testa aí, ó. Olha só, gente. Como colocando um pouquinho de azul, ela ficou mais no ambiente lá. Mas eu não quero que ela fique com esse azul super clarão. Abaixa aqui um pouquinho. Opa. Abaixou um pouquinho, certo? Agora o que a gente precisa fazer? Trazer os outros tons para cá. Vai lá no verde também. Baixou? Ficou bom? Aumentou? Ficou bom? Aumenta. Vem aqui. Vermelho. Precisa de mais vermelho? Precisa tirar o vermelho? Precisamos tirar esse vermelho aí, ó. Tirar essa vida dessa cor quente aí, ó. Opa! Olha só o que era a nossa modelo. E como ela está. Bem aproximado os tons. Certo? Feito isso, ajustou as 3 camadas? Vem aqui. Agora mexe aqui ó, na RGB depois de você mexer em tudo que você mexeu aí. Certo?
E aí tem outros passos que para você poder fazer a correspondência de cor, mas esse aí é o primeiro passo que você vai ter que fazer. Entender onde estão as sombras da imagem de verdade, para que essa imagem corresponda, mas você vai precisar de quem? Da nossa amiga Curvas. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido que lado direito, luz, lado esquerdo, sombra, para cima, luz, para baixo, sombra. E no meio dos dois, tanto para cima e para baixo, no meio, tanto para a direita e para a esquerda, são meios tons. E agora você entendeu que ele trabalha por camadas. E dentro dessas camadas, onde você entenderia como literalmente sombra, você vai escolher entender que quando você está trabalhando com as camadas é parte mais escura da cor e parte mais clara da cor correspondente que você está alterando. Beleza? Entendeu isso? Praticou isso? Pode pular lá para a aulinha lá, correspondência de cor. Correção de cores. Todas essas aulas aí, o que eu mais faço é trabalhar com curvas. Por isso que eu resolvi ensinar vocês a trabalhar com as curvas aqui. Que entendendo o que está fazendo se torna mais fácil. Então, desde você decorar uma receita de layers, você vai decorar uma receita de layers e saber onde está mexendo. Beleza, galera? Espero que tenha gostado dessa videoaulazinha. Ó, tira aí a curva daqui, coloca a curva aí e as coisas funcionam. Beleza? Vem aqui, tira a curva daqui, coloca a curva daqui e as coisas funcionam. Vem aqui, coloca curva, tira curva e assim vai indo e as coisas funcionam e são ajustáveis. Ou seja, voltei lá no meu processo lá. Quero mexer só no meu plano de fundo aqui, ó, porque eu não gostei do trabalho, ó. Clico aqui na sombra da curva azul, vou lá, mexer. Feito. Beleza, galera? Essa aula foi útil para vocês? Não deixa de se inscrever. Próxima aula tá por vir. Já tô com uma coisinha aqui na cachola aqui, vai ser bem legal aí de vocês aprender aí. E, como eu disse, muito bem-vindos e mantenham-se no canal Foto Fácil. Indique para amigos aí, porque é o lugar onde que você vai aprender o Photoshop do jeito muito mais fácil. Se você analisar aí a estratégia minha com as aulas aí, você vai ver que eu já ensinei a cortar, juntar uma coisa com a outra, fazer corresponder. Agora, para que tudo isso tenha um efeito legal e um bom acabamento, estou ensinando curvas, beleza? E vou estar sempre buscando facilitar a maneira de vocês trabalhar aí com o Photoshop. Beleza, galera? Muito obrigado para quem esteve até aqui e escutou eu falando todas essas coisas que para mim é legal, né? Eu gosto de trabalhar com o Photoshop e para mim está sendo prazeroso ensinar vocês. Por isso que eu falo, motiva eu estar aqui com vocês. Se inscreve nessa bagaça, indica aí, vamos fazer essa bagaça crescer aí, que pra mim, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. O que eu não me interessava, hoje eu estou mais interessado em reestudar, reavaliar e buscar a forma de ensinar pra vocês, para que não seja um bicho de 7 cabeças, para quando vocês olharem um tutorial por aí, ensinando a fazer certas coisas, você olhar já ali a pré-visualização do vídeo ali, ver 500 camadas, curvas, ruído, saturação, essas coisas aí, vocês vão parar de se assustar com isso daí, tenho certeza. E o trabalho de vocês vão ficar perfeito. Quer tirar a conclusão de que é um trabalho mais bem feito, que é um trabalho menos bem feito? Quem não sabe Photoshop, vem aqui, você vai ver aqui tudo quanto é tipo de camada doida aí, pintada com brush, tudo aí, dependendo do trabalho que tá. Aí você pega outro job igual a a pessoa trabalhou ali, a pessoa que manja mais, ela já vai estar ali, ó, 3, 4 camadinhas de curva, enquanto o cara tá com 10 camadas, porque ele tá vindo aqui parte por parte na unha, tá criando aqui, ó, uma layer, tá clicando aqui, tá vindo aqui, tá vendo que ali tá o roxo, e ele quer fazer uma pinturinha em algum lugar, ele vai lá e põe um pouquinho mais de roxo, vem aqui, múltiplo, e vai fazendo esse básico. Resumindo, fica aqueles trabalhinhos amadores que a gente tá vendo por aí. Agora, trabalhando dessa forma, com certeza você vai se tornar super profissa, beleza? Então vai lá, se inscreve, amassa o sininho aí para você poder pegar aí, receber a notificação de novas aulas, comenta, curta, compartilha, ajuda o canal Foto Fácil crescer junto com o seu conhecimento. Muito obrigado e até mais!